Então, continuando, os materiais necessários para o desenvolvimento dessa aula são colchões, materiais de largo alcance, tecidos coloridos e potes, por exemplo, filmadora ou câmera fotográfica para registrar a experiência. Nesse caso, eu acho que é bem opcional, né? Se possível, pode usar o seu celular. É importante também, né? Eu trouxe esse exemplo, mas é importante que algumas escolas elas pedem, e é importante que peçam, autorização dos pais, direito de imagem das crianças, tá? Então, por favor, forem escola por aí, não saiam tirando foto de qualquer jeito das crianças e postando nas redes sociais, não, porque pode dar processo, tá? Continuando, vamos lá, só um aviso. Os espaços que serão utilizados eles deverão ser organizados da seguinte forma: disponha os colchões pelo ambiente estrategicamente de forma a favorecer a pesquisa exploratória motora por parte dos bebês, engatinhar, andar, escalar, descer, escorregar, passar para o outro lado, ir e vir. Coloque um colchão em seguida dois, um sobre o outro, e na sequência três, empilhando um sobre o outro, de forma a proporcionar desafios que visem ampliar as habilidades motoras dos pequenos. Organize o espaço, potencializando o que os bebês já sabem, e proponha movimentos corporais que ampliem o repertório motor deles de forma segura. Mas não parece mesmo que foi uma professora de educação física que elaborou esse plano? Vamos lá. Bom, cadê? A autora ela elenca 3 perguntas para guiar as observações dos professores no decorrer da atividade. Quais são essas perguntas, né? Vamos lá. Os movimentos corporais propiciam diversas experiências, possibilidades de exploração e ampliação de pesquisa por parte dos bebês. Como utilizam seus próprios corpos nessa proposta? Então, aí para o olhar mais apurado do professor, né? Para ele observar como que as crianças estão se movimentando, estão utilizando o corpo para passar pelos obstáculos. Não é simplesmente largar os bebês no percurso e deixar eles fazerem, bagunçarem, enfim, não. Tem uma proposta, tem um objetivo. E tem uma forma de observar o que está acontecendo nesse ambiente. Tá? Então, a segunda os interesses dos bebês proporcionam ao professor indicar quais podem ser os próximos desafios a serem oferecidos de forma significativa. Né? Quais materiais despertaram mais os interesses dos bebês, ampliando suas possibilidades motoras? Então, observar o que os bebês estão fazendo para detectar durante o desenvolvimento da atividade o que pode ser oferecido a mais, né? Para ampliar as possibilidades motoras dos bebês. Aumentar os desafios, se tiver muito simples para eles, se tiver muito fácil, dificultar um pouco mais, dentro das possibilidades deles, é claro. Enfim, a Mel gritando de novo ali. 3. Os bebês relacionam-se com os adultos, seus pares e com o meio que os cerca de muitas maneiras. Observe como funciona essa tríade, desculpa. De que maneira ocorre essa interação durante a proposta? Então, aí, questões para orientar o professor. A autora sugere também situações para que o professor se atente e consiga envolver todos os bebês. Então, identifique barreiras físicas, comunicacionais ou relacionais que podem impedir que a criança ou o grupo participe e aprenda. Reflita e disponha apoios para atender às necessidades e às diferenças de cada criança ou do grupo. Convide os bebês e incentive a participação de todos. Propicie um espaço com segurança aos bebês que ainda não se locomovem com autonomia. Vou pensar nesses bebês também para incluí-los. Esteja disponível e perto deles para que possam avançar quando bem desejarem. Então, nessa faixa etária, as crianças precisam do adulto, então eles sempre estão procurando os adultos para ver se eles podem, se eles estão perto para segurar se for necessário, enfim.
Narre o que está acontecendo e faça com que seu corpo sirva de suporte para os movimentos deles e também para acolhê-los quando for necessário. Então tá perto, né? Eles são bebezinhos, são muito dependentes, então precisa de suporte, precisa de contato, precisa sempre de alguém perto para estar com eles, incentivando, dando pelo menos um apoio moral para dar uma segurança para que eles é, se, é, se sintam à vontade para fazer as atividades. Então, o que fazer já na execução? Né? Converse com o grupo todo de bebês sobre a proposta, né? De uma forma que eles compreendam, algumas vezes mostrando. É muito importante que todas as ações e situações sejam explicadas aos bebês previamente. Parece que eles não entendem, mas eles entendem sim. Essa conversa com eles coloca eles como protagonistas, eles como os interessados da situação. Comece oferecendo os materiais de largo alcance, tirando e colocando os tecidos coloridos nos potes, por exemplo. Deixe que explorem livremente e que tenham iniciativa própria. Depois, retome as orientações nos pequenos grupos, conforme forem participando do percurso. Nos procedimentos da atividade, a autora destaca, né, nesta proposta será necessária a colaboração de mais de um adulto presente. Convide um pequeno grupo para iniciar a exploração do percurso, então atividade em grupinhos. Oportunize os bebês ficarem descalços para uma efetiva estabilidade e para uma maior relação corpo, espaço e objeto. Esteja atento, disponível e recíproco a eles. Incentive a participação de todos, oferecendo apoio quando necessário, conversando com os bebês, para que sintam segurança e iniciem o percurso. Leve no colo os que ainda não andam até os colchões, para que eles possam fazer as explorações dentre suas possibilidades motoras, potencializando descobertas a fim de ampliar seu repertório. Faça esse percurso junto com eles, observando os movimentos de maior interesse. A autora sugere também observar as ações dos bebês e interagir com eles, né? Possíveis ações das crianças nesse momento. O bebê balbucia, olha o colchão, sobe e tenta pular. Outro bebê que está próximo balbucia, sorri, estende sua mão em uma tentativa de ajudá-lo a passar para o outro lado. Então, uma interação entre os bebês. Possíveis falas do professor nesse momento também. Você está ajudando seu amigo? Isso é ótimo. Vamos, nos encontramos logo à frente. Né? Então, observar a interação dos bebês, entre os bebês, ou perceber que o bebê está solicitando tua ajuda para alguma coisa e conversar, incentivar que ele faça, incentivar que ele interaja com outra criança. Se for com objeto, você está interessado nesse, porque é vermelho, enfim. Sempre comunicando. Por fim, a autora sugere que o professor reserve esse tempo reserve tempo para que explorem o percurso, né? Então não é corrido, como a gente já comentou anteriormente. Observe atentamente o que fazem, apoie a iniciativa deles, evitando ao máximo dirigir suas ações. Impulsione-as, tomando por base as habilidades motoras já adquiridas, identifique quais novas foram adquiridas, né? Observar as que eles já possuem, as habilidades que eles já possuem, se eles estão adquirindo nessa atividade proposta alguma nova habilidade. Potencialize as conquistas, incentivando-os a superar os obstáculos propostos e a descobrir seus limites corporais. Proponha uma exploração individual ou em dupla, fotografe, aí já com a ressalva que eu falei anteriormente, faça pequenos vídeos ou breve anotações durante a atividade e determine o registro escrito após a finalização da proposta. Importante, né? Registrar os avanços, as situações,
qualquer tipo de situações que fujam do plano, por exemplo, morder o coleguinha, enfim. Registrem todas importantes. Se o vídeo e a fotografia for para avaliação posteriori, acredito que não precisa de autorização. Mas se for para divulgação ou para qualquer outro tipo de atividade, nem que seja acadêmica, precisa de autorização de, de imagem, tá? Dos responsáveis. Atente-se em seguida ao grupo de bebês que está chegando ao final do trajeto, observando suas reações, por exemplo. O bebê que bate palma, babuceia e sorri ao passar pelo último obstáculo, né? Ver se ele entende o começo e o final, se ele alcançou. Então, possíveis ações das crianças nesse momento. O bebê passa para o outro lado do colchão, babuceia, demonstra situações de ter conseguido. É importante observar se ele já consegue detectar essa situação de atingir o objetivo, cheguei primeiro, cheguei por último, enfim, cheguei simplesmente. E por fim, a autora sugere que o professor fale com os bebês, né? Com a aproximação da finalização da proposta, fale com os bebês que irão começar a organizar o espaço, para ajudar na localização temporal, avise-os qual será o próximo acontecimento do dia, garantindo uma predição do que irá acontecer. Informe o quanto é importante organizar o espaço antes de seguir para a próxima experiência. Valorize e encoraje a iniciativa dos bebês nesse momento. Então, eles, eles participam na organização, né? Eles já começam a trabalhar, a conhecer os objetos, depois eles brincam no espaço e depois eles organizam o espaço. Óbvio que dentro das possibilidades deles, dentro do que eles conseguem fazer. A ideia é que a ideia geral de apresentar esses planos é que vocês consigam visualizar a aplicação da estrutura da BNCC, que a BNCC traz para a educação infantil. No geral, é isso. E todos os planos que eu trouxe, eu procurei observar os que mais trabalhavam com o nosso objeto de conhecimento da educação física, no caso, né? Que é a cultura corporal do movimento. Então, todos os 3 planos que eu trouxe trabalham, de certa forma, a cultura corporal do movimento. Tem um objetivo, um dos objetivos, pelo menos, esse, esse objetivo. Né? No geral, é isso. Estaremos disponíveis no grupo do WhatsApp e teremos exercício. Uhul! Sei que vocês estão mega felizes. Vocês irão assistir a 4 vídeos que são complementares de um curso da Nova Escola. Trabalhei bastante com a Nova Escola nessa aula, sobre a BNCC para Educação Infantil. Ao finalizar, vocês irão responder a seguinte questão: como seria a prática pedagógica do professor de educação física na etapa de educação infantil, nessa organização da BNCC, nessa proposta que a BNCC traz para a educação infantil? Esses são os vídeos, eu vou baixar e enviar para vocês, ficar mais fácil, facilitar a vida de alguns. E as respostas, a resposta no caso, né, ela deve ser enviada no grupo do WhatsApp em um podcast até as 9 horas da manhã de segunda-feira, dia 5/10. Tá? Então, assistam os vídeos, revejam a aula, escrevam e leiam para produzir o podcast de vocês. É isso, pessoal. Beijo, se cuidem, fiquem com Deus.